tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo com energia aí? Gente, há 8 meses atrás, exatamente 8 meses atrás, eu entrei para o mercado, ou para o setor de frotas. E a minha primeira atividade foi assistir uma palestra do Flávio, no Parar do Rio de Janeiro, no dia 11 de março. Nessa palestra, o Flávio falava sobre propósito. E eu fiquei muito motivado. E o propósito está relacionado ao porquê. Por que você faz o que você faz? E no momento em que o Flávio desceu do palco, eu falei, Flávio, eu quero participar desse movimento. Eu quero te ajudar falando sobre a próxima questão, que é o como. Por que você faz o que você faz? O Flávio está falando. Eu queria falar um pouco sobre o como. Então, o meu objetivo nessa palestra aqui é apontar para você, gestor de frotas, um caminho para você atingir o seu propósito. Começando pela telemetria. Vamos lá? Bom, imagina que você está aqui, seu frotista, gestor de frotas, está aqui sua frota. Você resolve contratar uma empresa de telemetria, não precisa necessariamente ser a GoSat, existem outras empresas de telemetria no mercado. A gente usa equipamentos rastreadores de alguns fabricantes. E aí a gente tem constelações de satélite no céu, que enviam sinais de posicionamento, e esses equipamentos rastreadores dentro dos veículos recebem esses sinais, e aí eles emitem uma série de dados que vão para as operadoras de celular, via uma tecnologia aí que chama GPRS, que nada mais é do que o fax do telefone móvel, e a operadora manda esses dados, então, para os servidores da empresa de telemetria. E aí, a gente tem muito dado, muito dado. A empresa de telemetria ela aplica uma inteligência em cima desses dados para entregar para você, gestor de frotas, informação relevante através de um sistema via internet, no seu computador ou no seu celular. Então, a gente tem aqui um ecossistema tecnológico corporativo relacionado à telemetria. Existem outros players aqui, né? Por exemplo, locadoras, como a gente acabou de ver, que já podem fornecer para vocês veículos já com serviço de telemetria contratada. Você tem aí empresas de gestão de combustível, pedágio, oficinas, etc. Existe um mundo de possibilidades aí, ou de players dentro desse mercado. Bom, e aí a gente fala aparelhos, rastreadores, telemetria, então a gente já começa esclarecendo. O que é telemetria? Telemetria é simplesmente medir a distância. E rastreamento está ligado ao rastro, está ligado à recuperação de veículo roubado. E você tem também o monitoramento, que é o acompanhamento do rastro. Tanto o rastreamento quanto o monitoramento, eles utilizam telemetria, mas telemetria é muito mais do que isso. Telemetria te permite fazer uma gestão de frotas muito mais ampla. Eu diria que a telemetria é apenas a ponta do seu iceberg como gestor de frotas. E o seu iceberg como gestor de frotas não é só gestão de frotas. Ele vai muito além disso. E eu espero mostrar isso ao longo dessa apresentação. Para isso, eu vou chamar aqui o Abraham Maslow, que é um psicólogo americano, que trabalhou na teoria da motivação humana. Então, Maslow montou uma pirâmide da hierarquia das necessidades humanas. O conceito principal dessa pirâmide é que para você passar para o próximo nível, você tem que ter o nível anterior bem consolidado. Eu vou projetar essa pirâmide para você, gestor de frotas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa pirâmide aqui, no nível de Maslow, ok? Necessidades fisiológicas, comer, dormir. A gente precisa sobreviver. Essa é a primeira necessidade que a gente tem. Depois que a gente come, dorme, etc., a gente precisa de segurança. Por exemplo, ter uma casa, ter um emprego. Imagina o homem nômade. Ele não sabia onde ele ia dormir no dia seguinte. Ele não sabia se ele ia conseguir comer no dia seguinte. Ele quer segurança. A gente hoje vai no mercado, compra comida, mas não foi assim há muito tempo atrás, não era assim. Então, a gente está evoluindo nessa pirâmide. Uma vez que você tem segurança, começam a aparecer as necessidades sociais. Então, você precisa pertencer a alguma coisa. Pertencer a uma empresa,
pertencer a um grupo de corrida, pertencer a uma família. E depois que você pertence, você quer ser reconhecido. É o quarto nível, necessidade de estima. Quero ser um bom pai se eu pertenço a uma família, quero ser uma boa mãe se eu pertenço a uma família, quero ser um bom gestor de frotas se eu pertenço a uma empresa que possui frota. E por último, a gente tem o nível da autorrealização. O nível da autorrealização é quando você tem consciência do seu propósito. Quando você tem pensamento, verbo e ação alinhados para percorrer o caminho do seu propósito. Bom, os próximos 5 slides são os últimos dessa apresentação. A estrutura deles será essa aqui. Então, a pirâmide aqui no meio, que é a pirâmide das necessidades do gestor de frotas. Aqui do lado direito eu vou dar alguns exemplos segundo aqueles pilares ali da gestão de frotas. A gente sabe que existem mais pilares, né? Não estou considerando manutenção, por exemplo. Sabe que gestão de frotas é algo bem amplo. E ali em cima vocês vão ver que eu vou estar relacionando aí cada um dos níveis a um drive do tema da 3ª Conferência Global do Parar desse ano. Vamos lá? Qual que é a situação da sua frota hoje? É preciso mapear, diagnosticar a sua frota. E isso você faz no nível telemetria. Então, imagina que há muito tempo atrás era possível, numa frota menor, né, você ter um pátio. E aí o seu veículo, ou os veículos dessa frota, são guardados nesse pátio. E você consegue verificar lá o odômetro, quantidade de combustível, etc. Você obtém informações. Hoje isso não é mais possível. As frotas estão crescendo, o mundo está ficando mais rápido. Então, a cerca física que existia em volta desse pátio, ela se transformou numa cerca eletrônica, e o nome dela é telemetria. Vamos ver um exemplo? No pilar da utilização, se você tem frota terceirizada, você sabe se tem algum veículo passando da quilometragem contratada? Se você tem frota própria, qual que é o seu ativo em termos de frota? A gente sabe que o valor dos veículos não é só relacionado ao ano, né, de fabricação. Tem veículo que já rodou muito, veículo que rodou menos. A telemetria te dá esse tipo de informação. Por que a telemetria é o primeiro nível aqui na pirâmide? Porque você não pode gerenciar o que você não pode medir. Traduzindo isso aqui para o gestor de frotas, você não pode ter gestão de frotas se você não tem telemetria. Quem falou isso aqui foi esse senhor aqui, que é o Edwards Deming. O Edwards Deming trabalhava com qualidade nos Estados Unidos, e após a Segunda Guerra Mundial, ele foi para o Japão ensinar aos japoneses como é que faz qualidade. Ora, os japoneses hoje são a referência mundial de qualidade, né? Então, esse senhor aqui sabe muito bem o que ele está falando. Só que a telemetria não resolve tudo. Você precisa ter uma cultura muito forte dentro da sua empresa, que é transmitida para os seus condutores através de uma política de frotas. Agora que você tem telemetria, você começa a fazer gestão de frotas. Então, vamos ver alguns exemplos. Infrações. Dentro da sua política de frotas, você diz que seus condutores não podem passar de 100 km por hora. Então, o teu sistema de telemetria vai emitir relatórios para você com todas as infrações que foram cometidas acima dos 100 km por hora. Legal. Vocês notaram que eu coloquei um traço azul na pirâmide de Maslow? Esse traço azul ele faz uma divisão muito importante, que é a seguinte. Na pirâmide de Maslow, os 2 níveis de baixo aqui são níveis primários, são necessidades primárias. E os 3 níveis de cima são as necessidades secundárias. Qual que é a diferença entre um e outro? A necessidade primária, quando você tem, não faz muita diferença. Quando você não tem, é um problema gravíssimo. Por exemplo, o encanamento do banheiro da sua casa. Se ele para de funcionar, problema gravíssimo. Você não consegue usar banheiro, você não consegue receber visitas, né, atividades sociais lá de cima. Agora, se ele está funcionando, você não está comemorando aqui, né? Então, não faz muita diferença. Ele tem que simplesmente funcionar.
Então, a gente precisa consolidar o primeiro nível para depois atingir o segundo nível aqui. No segundo nível, é justamente o contrário. Quando você não tem, não faz muita diferença. Mas quando você tem, a sua capacidade de realizar cada vez mais aumenta muito. Meu exemplo aqui é o seguinte, que nem está apaixonado. Quando você fica apaixonado, parece que tudo faz sentido, os obstáculos ficam pequenos, a coisa anda. São os níveis motivacionais. Bom, legal. Já estou com o meu aparato de gestão de frotas funcionando aqui. Gestão de frotas e telemetria funcionando bem. Próximo passo, qual é? Esqueci de mencionar. O programa de gestor de frotas, que o Flávio vai falar, acho que daqui a pouco, que eu vi no programa, ele prepara você para você consolidar esses dois níveis, para você subir para a parte mais legal da pirâmide. Então, é importante você fazer o curso de profissionalização para gestores de frotas, consolidar esses dois níveis e subir na pirâmide. O próximo passo é a gestão integrada. Então, uma vez que você tem o aparato, o sistema de gestão de frota e telemetria funcionando, agora você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai estabelecer quais são os indicadores importantes para o seu negócio. E segundo, você vai integrar novas tecnologias que fazem sentido para o seu negócio, dentro do seu sistema de gestão de frotas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Indicadores. Uso simultâneo de veículos. A cada período você está medindo esse indicador. Você verificou lá que deu abaixo de 80%. Você precisa revisar essa frota. Existem infinitos exemplos. Aqui eu vou colocar um ou outro. Condutores acima de velocidade. A gente viu na política de frotas, 100 por hora era o limite, certo? Então, a gente começou a medir as infrações. Aqui nós estamos vendo, 1% dos meus condutores, dentro daquele mês, passaram da velocidade. Eu vou aplicar um treinamento. A Bela Agrícola fez uma ação muito legal nesse pilar aqui. Ela fez o seguinte. Ao final do dia, quando eles instalaram telemetria, eles perceberam que eles tinham um número de infrações altíssimo. Então, ao final do dia, eles começaram a mandar um e-mail educativo para cada um dos condutores, mostrando, suas infrações foram essas aqui. O resultado dessa simples ação foi o seguinte. Eles tiveram 78% de redução no número de infrações. E eles passaram, como os condutores começaram a dirigir mais devagar, eles passaram a economizar R$40 mil por mês com combustível. Legal, né? Você, gestor de frotas, economizando R$40 mil por mês, que pode virar lucro para a empresa, que pode ser reinvestido na frota, que pode servir para alguns projetos dentro do departamento de frotas, certo? O gestor de frotas está caminhando na pirâmide, se tornando relevante, pertencendo e começando a ser reconhecido. Falando em combustível, imagina que você tem uma meta de consumo reais por quilômetro. É um dos seus indicadores. Você vê que esse número começa a passar de 20%. Eu pago 50 centavos, estou pagando 60. Poxa, preciso investigar o que está acontecendo. Aqui entra a integração. Se eu não tiver um sistema de telemetria e um sistema de gestão de combustível integrado, eu não consigo saber isso aqui em tempo real. E aí você começa a perceber, no momento em que você investiga, que o que está acontecendo é que tem muito cartão sendo passado no posto, mas o condutor não estava lá, ou o veículo não estava lá. Então, veio um dado da telemetria que te falou uma coisa, veio um dado da gestão de combustível que te falou outra, não fez sentido. Você vai investigar, você vai entender a causa do problema. E aí você vai otimizar o seu indicador. Bom, legal. Então, na gestão integrada, a gente fez um ajuste do aparato tecnológico aqui para o seu negócio. Você fez um ajuste disso para o seu negócio. Agora, você vai otimizar isso aqui. Então, a gente entra no próximo nível. O legal da otimização é que a tecnologia ela começa só a te indicar onde você deve trabalhar, e aí você começa a fazer análises periódicas e aplicar treinamentos, e depois a tecnologia te mostra se valeu a pena ou não. Então, alguns exemplos. Se você está mexendo com aumento ou diminuição de frotas, você tem o curso do TCO, custos versus resultados, por exemplo, é dado no PGF, é um dos módulos do PGF.
Condutores acima da velocidade, você pode dar um treinamento de direção preventiva, e preventiva não é defensiva, não. Defensiva é quando você se defende de uma situação de risco. A preventiva é quando você evita estar numa situação de risco. Tem também curso de direção econômica, por exemplo, no pilar de combustível. Esses 2 cursos, o Centro de Pilotagem Roberto Manzini, a Navig, do Luciano Burti, eles dão esse tipo de curso. Legal, a gente já viu bastante coisa. Será que tem mais alguma coisa para fazer? Tem sim, pessoal. O 5º nível é o mais legal. Ele é o nível onde a telemetria ela não trabalha mais em benefício apenas da sua empresa, mas ela passa a trabalhar em benefício do seu condutor e da sociedade. Quando você chega nesse nível, aí você está fazendo telemetria social. Mas para falar de telemetria social, eu vou só puxar um conceito antes, que já deve ser conhecido dos senhores, que é a pirâmide Frank Bird. Frank Bird estudou acidentes em empresas por 10 anos, com 10 mil funcionários, só que do ponto de vista de perdas indenizatórias. A Dupont, 3 décadas depois, evoluiu a pirâmide de Frank Bird do ponto de vista de prevenção de riscos. E o que essa pirâmide quer dizer para a gente é o seguinte: para cada fatalidade, você tem 30 mil desvios. Ok, o que é isso aqui? São fatalidades em acidentes. Acidente com afastamento, sem afastamento. O acidente é um desastre, é algo indesejado. Por exemplo, bateu o carro. O incidente é um imprevisto, uma freada brusca. E o desvio é um mau comportamento, por exemplo, um excesso de velocidade, além daquele da sua política de frotas. Então, num excesso de velocidade, poxa, precisei frear bruscamente, não deu tempo, bati o carro, matei alguém. Quantos maus comportamentos você tem hoje na sua frota? Você sabe dizer? A telemetria, ela vai te ajudar a obter esses números. No nível de telemetria social, é quando você está transmitindo para os seus condutores uma cultura de segurança, uma cultura de valor à vida, quando você, como gestor de frotas, está realizando o seu propósito. Como é que faz telemetria social? O foco aqui está no condutor. Vou dar 2 exemplos. Você cria rankings de bons comportamentos. O condutor, quando ele começa a ser ranqueado, ele deixa de olhar para você, gestor de frotas, como um Big Brother que está lá assistindo ele, olhando toda a frota. Ele começa a entrar no jogo do bom comportamento. Porque você premia ele. Periodicamente, você pode dar prêmios para os top 5 condutores da sua frota. Então, o negócio começa a funcionar de uma maneira lúdica e mais interessante. Segundo exemplo, você pode ter um programa de desmobilização de frota, com opção de compra para o seu condutor, e essa compra, você vai dar um desconto progressivo de acordo com o bom comportamento dele. Então, o condutor ele utiliza aquele veículo 2 anos, por exemplo, digamos que esse é o ciclo econômico do veículo dentro da sua empresa, e aí, dados os 2 anos, ele pode comprar o veículo e você consegue dar para ele 20%, 30% de desconto na compra desse veículo. Todo mundo sai feliz, né? O condutor comprou mais barato. A empresa, tendo acidente zero, pagando mais barato em seguro. Sociedade com menos acidentes. Você criando toda essa situação. Então, quando você age na experiência do condutor, você atinge o nível máximo da otimização. Até aqui, a gente estava agindo como gestor de frotas. No nível da telemetria social, o seu condutor é que quer otimizar, não é só o gestor da frota. E percorrer todo esse caminho aqui, é muito legal e vale muito a pena, porque você começa a entrar nos níveis motivacionais. Você começa não só a trabalhar nos indicadores da sua empresa, você começa a trabalhar no preventivo dos maus comportamentos que a gente viu da pirâmide do Frank Bird. E aí você começa a trabalhar em indicadores nacionais. Quais indicadores nacionais? Aqueles que a gente já conhece, já viu muitas vezes, 50 mil mortos, 600 mil inválidos, 1,5 Copa por ano gasta com acidentes em rodovias. Isso aqui é só rodovia. Isso aqui não está contando
com acidentes urbanos. Não é só nacional, né? A gente está no meio da década pela ação de segurança no trânsito. Então, é muito mais do que isso. Se você, gestor de frotas, conseguir passar esses 5 drives, se você engatar essas 5 marchas, eu diria que você está habilitado a dirigir o futuro. E ao dirigir o futuro, você estará mudando o mundo. E não é mudando o mundo sozinho, não. Existe um programa da ONU chamado Global Goals. São 17 metas globais. Ele foi lançado agora em setembro. São 17 metas globais para serem cumpridas até 2015. Desculpa, até 2030, em 15 anos. Terceira meta é a meta da saúde. Pode levantar um pouquinho o som, por favor. Terceira meta é a meta da saúde. Uma das ações dessa meta é reduzir pela metade o número de feridos e mortos em acidentes de trânsito. Na ação pela segurança do trânsito, a gente quer reduzir pela metade o número de acidentes. Aqui a gente quer reduzir pela metade o número de feridos. E você não precisa ser famoso para participar de um vídeo desses aqui, não. Eu acho que se a gente fizesse um vídeo aqui dos gestores de frota e mandasse para a ONU, eu tenho certeza que isso circularia, porque nós somos sim capazes de mudar o mundo. Aí você vira para mim e fala, poxa, Sérgio, o que você está querendo é muito grande, é muito global. É sim. Só que a gente aqui no Pará acredita que isso é possível. Veja, se você consolidou sua telemetria e sua gestão de frotas, se você começou a caminhar nos níveis motivacionais, se você se tornou relevante dentro da sua empresa, se você começou a gerar economias dentro da sua empresa, que são reinvestidos na sua frota ou em outros projetos, se você começa a trabalhar no nível máximo da autorrealização, quem já opera nesse nível sabe que nessa hora você começa a ter ideias grandiosas, ideias sustentáveis, ideias viáveis para qualquer tamanho de empresa. Que tipo de ideia? Ideias como essa aqui, ó. Na Argentina morre uma pessoa a cada hora vítima de acidente de trânsito. 80% deles acontecem em rodovias, principalmente em ultrapassagens. Todo mundo já passou por uma situação dessa aqui, né? Num país com centenas de pistas simples, a Samsung resolveu inovar, integrando algumas tecnologias. Uma câmera na frente do caminhão, 4 televisores atrás, e olha aí que inovação que eles fizeram. Quanto será que foi o custo disso aqui para a Samsung? Eu acho que aqueles 40 mil reais por mês que a Bela Agrícola está gerando já paga um caminhão, né? Qual será que foi o valor percebido pelos consumidores dessa marca? Se você fosse sair daqui agora e comprar um televisor ou um celular, você não ia se lembrar da marca Samsung? Eu arriscaria dizer que você iria comprar da Samsung. Porque quando a empresa luta por uma causa, a gente quer fazer parte disso, uma causa nobre. E quando a gente compra produtos dessa empresa, a gente está fazendo parte disso. Se eu te disser que foi um gestor de frotas que teve essa ideia aqui, parece plausível? E você? Qual seria o seu safety trap? A Semana Nacional do Trânsito desse ano teve como tema Seja você a mudança no trânsito. Seja você gestor de frotas, o cardan que transmite tração para a mudança do trânsito através dos seus condutores. O J. Pedro Corrêa falou aqui mais cedo sobre o Fittipaldi e o Jack Stewart. Quando o Fittipaldi começou na Fórmula 1, o ano começava com 21 pilotos e terminava com 18. E o Jack Stewart,
através da Associação dos Pilotos, levantou e falou: espera aí, tem alguma coisa errada. A segurança da pista não está certa. E aí a gente teve todo esse percurso até hoje de melhorias e melhorias dentro da segurança das pistas. Você, gestor de frota, você não está pilotando um carro, você está pilotando uma frota, e a sua pista é o trânsito brasileiro. A gente precisa melhorar esse trânsito. Bom, eu imagino que já deve ter um monte de insights por aqui. Eu não sei quais ideias vocês vão surgir e vão fomentar. Eu imagino que em cada negócio diferente de vocês aí vão surgir coisas extraordinárias. Eu espero ter apontado aí um caminho para que você consiga realizá-las. Eu acredito que há um mundo de oportunidades nas suas mãos, gestores de frota. E as suas escolhas é que vão dirigir o futuro desse mundo. Obrigado.